Oi, Rodrigo. Nos conte o que você acha que vai acontecer com o julgamento de Moraes aí nos Estados Unidos. Quais os efeitos práticos? Então, Luciano, eu adoraria que fossem efeitos assim fulminantes, mas nada perto de uma lei Magnitsky, que o Alexandre de Moraes já sofreu, e mesmo assim o sujeito não sucumbiu. Tem algumas figuras ou algumas nações que a gente precisa tirar o chapéu, né? São adversários, são inimigos da civilização, de tudo que a gente defende, mas são resilientes. São resilientes que nem barata, né? Coreia do Norte, Cuba, existe lá a invasão da Baía dos Porcos, até o regime venezuelano, né, com captura do Maduro, o troço resiste. O Irã, que vão assinar sexta-feira agora, Estados Unidos e Irã, um memorando de entendimento, um cessar-fogo, não é um acordo de paz, mas, de novo, os caras estão lá, não tem queda de regime. E o Alexandre de Moraes toma uma Magnitsky na cabeça e aguenta o rojão. Então, são resilientes, a gente tem que reconhecer com realismo, né? O cara que aguentou a Magnitsky, ele vai tirar de letra isso. Em primeiro lugar, é que ele deve ser julgado à revelia. Segundo Martin DeLuca, o advogado do Rumble e da Truth Social, né, que entrou com esse caso na justiça, não foi apresentada uma defesa até ontem, que era o prazo limite. Então ele deve ser julgado à revelia. Mesmo que ele seja condenado, não é uma causa criminal, né, e deve ter uma multa. Pode ser uma multa muito pesada, de grana, né, porque a causa é relevante, é um juiz que, nas palavras do próprio Martin DeLuca, nenhum outro juiz do mundo atentou contra a soberania americana como o Alexandre de Moraes fez. E aí eu fico até meio vaidoso, né? Porque o meu caso é mencionado. Né? Ele exigiu que a Rumble, uma empresa americana, fornecesse para a justiça brasileira os dados de um cidadão americano. Era eu. E esse é o caso que ele menciona o tempo todo, o Martin DeLuca. Então, tomara que eu, pelo menos, sirva para incomodar um pouco o Alexandre de Moraes, para ele ser condenado, para ter uma multa pesada, mas ele não vai pagar. Né? Ele podia ter constituído até defesa por meio da AGU, com o nosso dinheiro dos impostos, né? E nem isso ele fez. Então, ele não parece tão preocupado. Né? Ele não vai pisar mais nos Estados Unidos. Ele já sabe disso. Então, o que a justiça americana vai poder fazer? Eu já vi gente falando botar na lista da Interpol, já tem aquela turma do Tic-Tac, 72 horas, vão prendê-lo no Brasil. Para com isso, gente. Vocês não podem mais acreditar nisso. Eu sei que as queridas tias do Zap ficam, às vezes, muito emocionadas, né? E com um desejo de acreditar em muita coisa que aparece em portal obscuro, em coisas assim, né? Teoria da conspiração, mas não vai acontecer nada disso. Agora, tomara que ele seja condenado. O que a gente pode falar sobre esse caso e outros, né, é que existe uma guerra de narrativa que é importante. Tanto é que o Barroso acessava o New York Times, eles tentavam se defender por meio da mídia companheira, progressista, né, e eles estão perdendo essa batalha. Quer dizer, quando vem a decisão da justiça italiana, que diz, espera aí, ele não pode ser vítima, juiz, tudo junto. Quando vem a justiça da Polônia, né, e fala, não, isso aqui não houve crime. Os Estados Unidos, mesmo sob o governo Biden, não, isso aqui é crime de opinião. Isso não existe nos Estados Unidos. Quando vem a Espanha e fala, não, peraí, esse jornalista está sendo alvo de perseguição política. Quando vem tudo isso acontecendo, lei Magnitsky, condenação na Justiça Federal de Tampa, na Flórida, você tem uma imagem, né, um quadro pintado de quem é o Alexandre de Moraes. É isso, é um sujeito autoritário, corrupto, porque esse caso do Banco Master também está sendo acompanhado, inclusive pelos Estados Unidos, né? E que abusou do seu poder. Inclusive, é ridículo, né, o ministro Fachin alegar que o STF nada fez e que a AGU vai defendê-lo, tudo. A denúncia é contra o Alexandre de Moraes na física. Ele abusou, ele exigiu os dados.
da empresa americana de cidadão americano. Né? Então, a imagem do Alexandre de Moraes está muito queimada, bastante chamuscada no mundo todo. Isso tem a sua importância. Porque, de novo, né, a coisa mais perigosa que tem é você fingir que está numa democracia, num Estado de Direito, quando já virou uma ditadura e um Estado de exceção. Então é bom que a imprensa esteja acordando, que o Estadão escreva editoriais pesados, que hoje tenha lá o Carlos Andreasa metendo pau. O Carlos Andreasa já era um crítico. A gente aqui tem que ser sempre justo. Mas é bom que mais gente esteja subindo o tom, tocando na ferida, falando dos abusos do Alexandre, né? Porque tira aquele verniz de que ele é a muralha que está salvando a democracia de golpistas. E isso sempre ajudou no avanço do autoritarismo de Alexandre de Moraes. Né? Então, agora ele tem obstáculos maiores no caminho. Não quer dizer que ele vá cair ou que ele vá ser punido. Todo mundo sabia que não existia mais democracia na Venezuela, não havia mais um verniz sequer, um teatro, e o Maduro continuava lá, até os Estados Unidos mandarem militares para capturar. Então, quando o poder já está consolidado para valer, né, quando já virou uma ditadura escancarada, não há muito que possa ser feito, a menos que tenha a ajuda da cavalaria externa. Mas vamos acompanhar o caso. Que bom, né, que ele está, pelo menos, sofrendo reveses. Avoelo. Grande consta, tudo em ordem, tudo certo. Voltei hoje do médico, tive consulta, tive exames de sangue, que eu faço periodicamente, está tudo ótimo. Como não desanimar com a situação do Brasil e do mundo? Nossa política está cada dia pior. Um político pior do que o outro, como diriam meus pais, já com os seus 85, 88 anos, nenhum político presta. Sou obrigado a concordar. E agora nem no judiciário dá para confiar mais. Forte abraço e bom te ver cada dia melhor. Avuelo, eu tenho sempre muito receio, né, de jogar todo mundo na vala comum. Nenhum político presta, todos os partidos são terríveis, só tem safado, só tem corrupto. Por quê? Porque isso cria uma equivalência entre o Lula e o cara que fez uma rachadinha no gabinete. Não que isso seja defensável, mas é que o Lula, ele não apenas desvia recursos públicos e numa magnitude de dezenas de bilhões, mas ele faz isso para financiar um projeto totalitário de poder. O maior problema da Venezuela, o maior problema de Cuba, o maior problema do Irã, o maior problema da Rússia, não é a corrupção. Em que pese a corrupção ser enorme nesses países. É o comunismo o maior problema. Então, sim, pouquíssimos políticos prestam. A política quase sempre é a escolha do menos pior. Mas eu não gosto dessa coisa de que são todos iguais. Isso é nivelar por baixo. Né? É aquela história que eu sempre lembro da Ayn Rand quando falava isso, né? Porque é assim, olha, ninguém é perfeito. Todo mundo tem defeito, não vem bancar o santinho. Todo mundo tem defeito. Hitler, Stalin, a minha sogra, nenhum deles é perfeito, ninguém é um santo aqui. Pô, o cara que faz essa lista, ele está certo. Como diria o Janones, ele está factualmente certo. Ninguém é santo, ninguém é perfeito, todo mundo tem defeito. Aí ele colocou na mesma lista Hitler, Stalin e a sogra dele. Porra, essa sogra não deveria aceitar nem um biscoitinho desse cara. Se o genro oferecer um cafezinho, sai correndo. Está envenenado. O cara quer matar a sogra. Está comparando ela com Hitler e Stalin, né? Então, assim, existem gradações. Existem gradações. E mesmo na política. Todo mundo está bastante desanimado com a política no Brasil. Eu entendo. Eu estou. História do Daniel Vorcaro pegou, né, aliás, hoje, o André Mendonça, após a segunda tentativa frustrada de delação premiada, né, ele tirou mais sigilos ali do caso, né, já está vindo à tona informações, mais coisas sobre
sobre o Ciro Nogueira, por exemplo, né? Então, eu quero passar limpo esse caso do Daniel Vorkapf. Mas isso não impede que a gente faça a seguinte avaliação. Houve até aqui muitos vazamentos, muitas coisas publicadas de forma seletiva, que, sem sombra de dúvidas, ajudaram muito a manchar a candidatura do Flávio. Se ninguém é santo, né, a gente pode dizer pelo menos que cavucaram tudo da vida do Jair Bolsonaro desde que ele começou a engatinhar e tiveram que falar de importunar a baleia. O Flávio não precisaram cavar tanto, vai? Não ajuda. O telhado é mais de vidro, né? Então, isso não tem dúvidas de que foi um baque. E foi um baque percebido pela campanha dele, pelas pesquisas todas, pelas bolsas de apostas, mas você vai no X e publica isso, aí começa, agora o Constantino acredita em pesquisa, Constantino traidor, Constantino está fazendo campanha para o Lula, agora acredita no Polymarket. Não, quem acreditava no Polymarket até ontem era Eduardo Bolsonaro. Divulgou 4 vezes o resultado. Quem acreditava em pesquisas era o Kim Paim. Divulgou até a Quest, quando o Flávio liderava. Então é inegável que sofreu a candidatura do Flávio. Aí vem a turma bolsonarista culpar os que eles chamam de direita limpinha. Quer dizer, a culpa da queda do Flávio é do Zema. Mas o Zema é inexpressivo, o Zema derreteu ainda mais nas pesquisas e na bolsa de aposta. Então não dá para entender a coerência. O Zema destruiu a candidatura do Flávio, junto com a direita limpinha, bom, eu não gostaria de fazer parte da tal direita sujinha, que é a única alternativa. A direita limpinha. Sei lá, não gosto dessa coisa de sujeira. Não sou corrupto, tomo banho, então não consigo entender. Por que a gente tem que ter orgulho de fazer parte da direita sujinha? Agora, não venham ficar responsabilizando o Nicolas, a Michele por falta de apoio, eu por tocar real, o Zema por ter criticado o Flávio, pelo que está acontecendo.